Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a todos que estão participando aqui da live conosco. Meu nome é Thiago Rodrigues Cavalcante, eu sou coordenador do Núcleo Jurídico de Meio Ambiente da FIENG e sou secretário executivo do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da FIENG. Representa a FIENG em diversos fóruns de meio ambiente, dentre eles o Conselho de Política Ambiental, alguns conselhos de unidades de conservação e alguns conselhos de reservas de biosfera, tanto no estado de Minas Gerais quanto no restante do país. A nossa live, o tema dela de hoje é meio ambiente e prazos legais, né? A ideia nossa é trazer para vocês os prazos legais administrativos, todos eles, a grande maioria deles que foram alterados em razão de toda essa situação de emergência da pandemia do Covid-19, tanto em Minas Gerais quanto alguns prazos da União também. E aí, antes de tudo, eu queria dizer que boa parte, ou quase tudo daquilo que a gente vai tratar aqui, também consta do site da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Quem quiser pode verificar essas informações e acompanhar, já que a gente coloca tudo lá, tudo de novidade, tanto na parte do site da FIENG referente às ações do coronavírus, quanto também as informações estratégicas de meio ambiente. Quem quiser também pode acompanhar pelo site da FIENG e buscar essas informações, essas novidades que a gente coloca lá sempre que há alguma alteração. Bom, diante disso tudo, o início dessas alterações, desses prazos aqui no estado de Minas Gerais se deu com o decreto 113 de 12 de março de 2020, que a partir dele foi declarada a situação de emergência em saúde pública no estado de Minas Gerais. Então, a partir disso, a gente iniciando aqui com os prazos do estado de Minas Gerais, é que começaram essas alterações, essas prorrogações de prazos e essas mudanças no cumprimento das obrigações ambientais em Minas Gerais. Após esse decreto 113, a gente teve o decreto 47886, de 15 de março, que foi aquele que trouxe todas as medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento do coronavírus no estado de Minas Gerais. E com ele que também foi criado o Comitê Extraordinário de Gerenciamento de Saúde do Covid-19. E a partir desse comitê que saíram também diversas deliberações alterando todo o modo de trabalho no estado de Minas Gerais, tendo a primeira delas a deliberação Covid número 2, na verdade a segunda, a primeira trata de educação, que aí não é o nosso foco aqui, número 2, 16 de março de 2020 também, que foi onde se instituiu o regime de teletrabalho no estado de Minas Gerais, e que aí com base nisso várias questões foram alteradas aqui no estado na esfera ambiental. E depois dessa deliberação Covid-2 de 16 de março de 2020 é que a gente começou a ter algumas normas específicas de meio ambiente no estado de Minas Gerais, sendo a primeira delas, aliás foi uma série delas no dia 16 de março, definindo vários serviços essenciais a serem prestados pelo estado de Minas Gerais na esfera ambiental. Então a gente teve a resolução SEMAD 2947, a portaria FEAM 661, a portaria IEF 38, a portaria IGAN número 15 e a portaria ARSAI número 186. Todas elas definiram esses serviços essenciais a serem prestados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e pelas autarquias e fundações vinculadas a ela. E aí a gente pode destacar alguns desses que acredito que seja de interesse da maioria dos que estão nos assistindo, que são as rotinas nos processos de licenciamento ambiental, a tramitação de processos administrativos de autos de infração, algumas prestações de informações à ouvidoria ambiental, rotinas referentes a consultas jurídicas e processos administrativos, atividades relativas a transporte, armazenamento e uso de produtos e subprodutos florestais, algumas questões relacionadas ao IGAN, como a outorga
do direito de uso de recursos hídricos, e a celebração de alguns convênios, editamento de convênios da ARSAE para atividade de regulação de serviços de saneamento, abastecimento e esgoto do estado de Minas Gerais. Então a gente pode ver que essas normas trouxeram esses serviços essenciais e que esses serviços são muito relativos àquilo que nós, do setor produtivo, também buscamos e também consideramos importante nos órgãos ambientais, como o licenciamento, que a gente tem pedido que o licenciamento continue sendo feito, continue sendo analisado pelo órgão ambiental. A partir dessas normas, começaram a vir outras normas aí sim de prorrogação de prazo no estado de Minas Gerais. A mais significativa delas, que a gente pode destacar, a primeira a sair no estado de Minas Gerais foi o decreto estadual número 47.890, de 19 de março de 2020. Essa norma prorrogou todos os prazos administrativos nos órgãos da administração pública direta e indireta, então as secretarias de Estado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que é o que a gente está tratando aqui, suas autarquias e fundações, então todos dentro do IEF, IGAM, FEAM e ARSAE, até o dia 30 de abril de 2020. Então até a próxima semana, né? Vence na próxima quinta-feira esse prazo, essa prorrogação de prazo. Então foi uma suspensão, isso não quer dizer que os prazos não têm que ser cumpridos. Na verdade, os prazos deixam de correr nesse período, né? Como um exemplo, se um empreendedor tiver uma condicionante com um prazo de 90 dias a contar de 1º de março de 2020, esse prazo, no 19º dia dele, que foi 19 de março, data da publicação do decreto 47.890, ele para de ser contado e retorna a ser contado no dia 1º de maio de 2020. Então ganhou aí 41 dias que não seriam contados esses prazos. Eu teria o 19º no dia 19 de março e o 20º a partir ali do dia 1º de maio de 2020. Agora, algo que tem chegado muito para a gente e no início principalmente foi que esse decreto não especificou quais são esses prazos administrativos e o que esses prazos administrativos abrangem. Então a gente encaminhou diversas consultas à Secretaria de Meio Ambiente naquela época e a gente recebeu um retorno que posteriormente foi colocado inclusive no site da Secretaria de Meio Ambiente. Então quem quiser acessar essa explicação desses prazos administrativos, basta entrar no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que consta lá uma reportagem tratando de tudo isso que a gente vai mostrar aqui. Então, essa suspensão ela se dá em diversos cenários. O primeiro deles é a contagem de prazo dentro do processo de licenciamento ambiental para intervenção ambiental e outorga de direito de uso de recursos hídricos para vários assuntos. Por exemplo, pendências documentais para formalização do sistema de licenciamento ambiental, informações complementares dentro do processo de licenciamento, o cumprimento das condicionantes, que esse a gente pode fazer um parêntese para tratar dele especificamente depois, já que acho que é o maior foco aqui e a maior parte das dúvidas que chegam na FIENG a respeito desse tema, solicitação de realização de audiências públicas, cumprimento de cronograma aprovado em sobrestamento de processos, manifestação de órgãos intervenientes. O empreendedor tem um prazo para apresentar essas manifestações, então isso também foi suspenso. Comunicação de encerramento de atividade ou de empreendimento, paralisação temporária, formalização de processos de renovação de licença ambiental, então aqueles empreendedores que têm o prazo de 120 dias antes do vencimento da LO para poder formalizar seu processo de renovação de licença de operação, tem esse prazo também suspenso, né? Contagem de prazos de termos de ajustamento de conduta e diversos outros que eu sugiro que todos leiam a reportagem da SEMAD.
Agora a gente precisa alertar para um ponto. Apesar de várias questões também da fiscalização terem os prazos suspensos, o embargo de atividades ainda pode ser feito pelo órgão fiscalizador, caso ele encontre alguma irregularidade numa possível fiscalização no empreendimento. Então, por isso que eu disse um parêntese em relação ao cumprimento de condicionantes, é que esse sobrestamento, essa suspensão de prazo para cumprimento das condicionantes não autoriza o empreendedor a causar dano ambiental. Então, se o empreendedor tiver alguma condicionante que é para inibir um determinado dano ambiental, se o órgão fiscalizador chegar lá e verificar que ele está causando dano ambiental, a atividade vai ser suspensa, vai ser embargada e o empreendimento vai ter que parar a operação. Então, fazendo esse destaque, a gente retorna para o dia 19 de março com a resolução conjunta SEMAD, EF, IGAN e FEAM 2950, que foi a que suspendeu todos os atendimentos presenciais na Secretaria de Meio Ambiente, nas suas autarquias e fundações, até o dia 31 de março. A gente vai ver que depois saiu uma outra norma prorrogando também essa suspensão de atendimentos presenciais para até 30 de abril de 2020. E a gente teve depois disso outras deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19, destaque para o número 17, que estabeleceu várias medidas emergenciais, dentre elas a suspensão de todas as reuniões presenciais, incluindo aí as reuniões do Copan, onde são deliberados os processos de licenciamento. Felizmente, foi autorizado que essas reuniões sejam feitas de forma virtual e já na semana que vem nós vamos ter as primeiras reuniões do Copan de forma virtual, de segunda a quinta-feira, com todas as câmaras, inclusive a CNR tendo esse tipo de reunião também. A suspensão, eu mencionei a suspensão dos atendimentos presenciais, né, que foi prorrogada até 30/4 com a resolução conjunta 2955, e a gente teve algumas prorrogações de obrigações feitas no dia 7 de abril de 2020, que não foram feitas por normas especificamente, sim por comunicados da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Uma delas, a declaração de declaração de gestão de resíduos de serviço de saúde, que foi prorrogada até 15 de maio, juntamente com a declaração de carga poluidora, também prorrogada até o dia 15 de maio pelo IGAN. E uma obrigação que é referente ao setor de construção civil, que iria se iniciar no dia 9 de abril de 2020, foi prorrogado até 24 de maio de 2020, que é a obrigação referente ao manifesto de transporte de resíduos para o setor de construção civil. Ainda temos a resolução 2959, conjunta também da SEMAD, EF, IGAN e FEAM. Essa estabeleceu vários procedimentos para fiscalização ambiental, inclusive a forma como o empreendedor tem que receber e os cuidados que o empreendedor tem que ter para receber o fiscal, todos os procedimentos para evitar a contaminação com base na contaminação pelo Covid-19. A última alteração no estado de Minas Gerais feita em relação ao Covid-19, esses prazos, são os prazos referentes ao Presende aqui em Belo Horizonte, né? E a Copasa soltou um informativo dizendo que os prazos para pagamento dos valores correspondentes ao fator K, bem como ao não atendimento dos parâmetros de lançamento dos efluentes relativos aos meses de maio e junho, estão suspensos, mas somente para aqueles que estiverem adimplentes até a fatura de abril. Então teve também essa suspensão. E a gente só precisa destacar alguns outros prazos que já estavam prorrogados antes mesmo de toda essa situação de emergência do Covid-19, que são os prazos dos registros de categoria para consumo de produtos florestais, prorrogado até 30 de julho de 2020,
e os prazos relativos ao registro de categoria para comércio de produtos pesqueiros e para aquicultura, que foi prorrogado até 30 de junho de 2020. Então, em resumo, no estado de Minas Gerais foram essas alterações referentes ao Covid-19. E aí a gente passa para as alterações referentes à União, rapidamente. A primeira delas, a gente pode destacar o decreto 10.282, de 20 de março de 2020, que define as atividades de fiscalização ambiental, por exemplo, como um dos serviços essenciais e indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E, posteriormente, a portaria do Ministério do Meio Ambiente número 139, de 21 de março de 2020, que trouxe também uma política de teletrabalho e a determinação de que os funcionários do Ministério do Meio Ambiente exerçam suas atividades remotamente enquanto tiver esse estado de emergência de saúde pública. E aí o que nos interessa especificamente aqui são as portarias do ICMBio 226 e a portaria do IBAMA 826, ambas de 21 de março de 2020, que suspenderam os prazos processuais, e aqui nesse caso não foi igual Minas Gerais, que prorrogou, suspendeu esses prazos até uma data específica, 30 de abril. Na União, esses prazos foram suspensos por tempo indeterminado, enquanto essas medidas excepcionais do coronavírus estiverem em vigor no país. Apesar disso tudo, o IBAMA soltou um comunicado de número 733-7671, que ele orienta os empreendedores, apesar dessa suspensão, a cumprirem as condicionantes ambientais para evitar determinados danos ambientais desses empreendimentos. Mas ele o IBAMA coloca que por razões operacionais, se o empreendedor não conseguir cumprir, ele tem que tomar algumas medidas para isso. A primeira delas é identificar precisamente a medida não cumprida e as datas em que o não cumprimento ocorreu. A segunda é avaliar a causa do não cumprimento e sua relação com a pandemia do coronavírus para poder justificar isso tudo. E a terceira é documentar o fato e os esforços feitos para mitigar seus efeitos. E aqui vale a pena a gente fazer um comentário que a nossa sugestão da FIENG é que os empreendedores realmente busquem cumprir essas condicionantes e utilizem dessa suspensão de prazos somente em casos que realmente não seja possível o cumprimento. Por exemplo, o empreendedor precisa contratar uma empresa para realizar um determinado levantamento de efluente ou uma análise dos seus efluentes e não consegue porque há uma barreira sanitária no município e uma empresa de outro município não pode entrar para poder realizar isso. A gente faz essa sugestão porque nem sempre quando o fiscal chega na empresa ele tem o conhecimento todo de tudo que está acontecendo. E geralmente se ele vê algo errado, independente dessas questões de força maior, ele costuma autuar e ainda vira para o empreendedor e menciona, você recorre. Aí nesse ponto a gente precisa fazer um alerta que é o seguinte, as autuações elas são julgadas muito tempo depois da lavratura do auto de infração. Por exemplo, na CNR, a gente tem julgado autos de infração de 8, 9, 10 anos atrás. Então, quem está julgando o auto de infração hoje não tem o histórico do que ocorreu naquela época. Então, isso tudo pode gerar um prejuízo para o empreendedor na hora do julgamento desses autos e poder ter um problema nisso aí. A gente teve depois disso a instrução normativa do IBAMA número 12, essa prorrogou o prazo para entrega do relatório anual de atividades potencialmente poluidoras para até o dia 29 de junho de 2020. E por fim, na União, a resolução da Agência Nacional de Águas, número 18, de 15 de abril de 2020, que adiou a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, é bom ressaltar, relativo ao exercício de 2020. Então, esses boletos de cobrança vão
ter o primeiro vencimento deles, o vencimento da primeira parcela, no dia 31 de agosto. Então, tentando resumir tudo que ocorreu, tanto em Minas Gerais quanto na União, são essas as principais alterações em relação aos prazos processuais administrativos no Estado de Minas Gerais e na União. E eu acho que agora a gente começa a responder as perguntas. Já tenho aqui algumas que foram enviadas. A primeira delas é: a prorrogação do prazo de entrega do relatório de atividades potencialmente poluidoras prorroga também o pagamento da taxa de fiscalização ambiental? Bom, aqui infelizmente não. Apesar da gente já ter solicitado, tanto no Estado de Minas Gerais quanto na União, a prorrogação também do pagamento dessa taxa de fiscalização ambiental, ainda não foi acatado nem pelo governo estadual nem pelo governo federal. A segunda delas: mesmo com a prorrogação dos prazos das condicionantes, se a empresa quiser cumprir, é possível? É possível. Se a empresa achar, até a nossa orientação aqui foi de que cumpra, se possível, né? Então, se quiser cumprir, é possível cumprir, e existem as formas de encaminhar o comprovante desses cumprimentos de condicionante. Terceira pergunta é: a paralisação de atividade por mais de 90 dias deve ser comunicada ao órgão ambiental? Sim, isso está previsto no artigo 38 do Decreto Estadual número 47383 de 2018, mas esse prazo também foi suspenso durante até o dia 30 de abril. Então, esses 90 dias, tem aí mais uns 40 dias nele aí para frente, para que isso tenha que ser avisado ao órgão ambiental. A previsão de suspensão de cobrança pelo uso da água em Minas Gerais? Não. Até o momento, somente na União, somente para os rios de domínio da União. Aqui no Estado de Minas Gerais ainda não temos essa suspensão. Outra: quanto aos protocolos dos processos de licença ambiental junto ao balcão da Supram MG, qual procedimento a ser seguido para este momento? Então, quem tiver algum protocolo para fazer, pode fazer via SEI, o Sistema do Estado para Recebimento de Estudo, pode fazer por correio ou pelo e-mail institucional da SEMAD, daquela Supram, né? E na unidade da Supram foi suspenso o atendimento presencial, então até lá só por correio ou dessas outras formas, após a reabertura dos prazos. Se houver a reabertura também do atendimento presencial, aí pode ser feito esse protocolo também de forma presencial. Mais algumas aqui. A possibilidade de prorrogação do prazo de 30/4, por enquanto não tivemos nenhuma notícia sobre a prorrogação desses prazos para depois de 30/4. Então nós estamos trabalhando para que a suspensão desses prazos termine realmente em 30/4, visto que ainda não teve uma resposta. 4 de maio, por que tem que ser dias úteis? Aqui foi uma escolha do Estado para o retorno da suspensão dos prazos, né? Como fica a suspensão do prazo no caso de condicionante de monitoramento mensal de qualidade de água? Com a suspensão do prazo, eu posso deixar de realizar esta análise, retornando com a análise quando a suspensão acabar? As condicionantes, então, como dito, elas devem ser cumpridas após o prazo estabelecido no decreto. Então, foi suspenso, após esse prazo, você tem que cumprir essa condicionante. Mas durante a suspensão, estão suspensas, lembrando que se dentro dessas condicionantes tiver causando a falta de cumprimento ou descumprimento dessa condicionante estiver causando dano ambiental, o empreendedor corre o risco de, numa possível fiscalização, ter a sua atividade embargada.
precisamos suspender ou prorrogar os pagamentos de compensação ambiental do SNUC. Aqui, esses prazos de pagamento das compensações do SNUC, eles estão estabelecidos em termos de compromisso, geralmente, né, pelo empreendedor, depois que o valor já está definido, com os prazos de 30, 60, 90 e 120 dias para pagamento das parcelas, da primeira à última. E também esses prazos estão suspensos durante esse período, de 19 de março de 2020 até 30 de abril de 2020. Podem deixar um post com o número de todas as normas citadas. Isso já tem no site da FIENG, tá? Vocês podem entrar no site da FIENG. Na página inicial do site tem uma área voltada a coronavírus, informe-se, cuide-se. Lá vocês vão clicar. Dentro dessa página tem todas as ações feitas pela FIENG, todas as normas, ou a maioria delas, as principais publicadas, todos os pedidos feitos pela FIENG ao governo estadual e ao governo federal e o que foi acatado ou não. Além disso, dentro da página inicial da FIENG também, você pode ir lá no campo de procurar, digitar informações estratégicas e buscar as informações estratégicas de meio ambiente. Dentro dessas informações estratégicas de meio ambiente também tem um número de todas as normas e uma explicação do que contém todas essas normas. E essa live também fica disponível no perfil da FIENG no Instagram, caso alguém queira acompanhar ou assistir novamente para tirar alguma outra dúvida que ficou sobre o tema. Então, o pagamento das parcelas do IBAMA continua em relação à taxa de controle e fiscalização ambiental, sim, não teve nenhuma prorrogação do prazo de pagamento disso. Todas aquelas taxas trimestrais continuam com os prazos vigentes. Já foi informada a FIENG pela SEMAD a previsão de retorno às atividades? Das atividades normais, presenciais, ainda não. A gente está trabalhando com a hipótese que essa suspensão dos atendimentos presenciais finalizam no dia 30/4. Ainda não chegou uma informação de prorrogação disso. Mas a SEMAD ainda continua tendo suas atividades, inclusive as análises dos processos de licenciamento ambiental continuam. Teremos reunião do Copan na semana que vem, as fiscalizações continuam, a gente teve até uma norma estabelecendo regras para essas fiscalizações, então algumas atividades ainda continuam. Preciso protocolar o cumprimento das condicionantes até 10 de junho. Neste caso, eu posso somar o prazo de 41 dias de suspensão ao meu prazo limite? Sim, como o prazo foi suspenso, esses 41 dias não são contados no prazo da condicionante e aí retornam a ser contados a partir do dia após o dia 30/4. Alguma? Houve prorrogação do prazo para envio do relatório de Montreal? O prazo para envio do relatório relativo ao protocolo de Montreal no relatório de atividades potencialmente poluidoras foi prorrogado até 30 de junho, junto com o relatório de atividades potencialmente poluidoras. Aqui chegou novamente mais uma pergunta sobre se existe alguma previsão de postergar as suspensões, e como eu disse, realmente até o momento não recebemos nenhuma informação. Outra pergunta relativa ao pagamento das parcelas do IBAMA, da TSFA, que a gente já informou que não teve suspensão nisso. Existe previsão de suspensão da cobrança em MG dos... Tem uma previsão para suspender. Não, é previsão para suspender os valores do quê? Da cobrança. Que seriam emitidas em julho. Aguarda de uma resolução. Em Minas Gerais, não. Nenhuma previsão para suspensão da cobrança pelo uso da água. Tem, para julho. Para julho tem uma previsão. Mas até o momento, não.
Bom, nós estamos aguardando para ver se chega mais alguma pergunta aqui. A empresa paralisou mais de 90 dias e não tem como cumprir as condicionantes. E somente o artigo ela ficará resguardada. O decreto 47383, no artigo 38, ele determina a continuidade do cumprimento das condicionantes que devem ser cumpridas durante essa paralisação. Por exemplo, uma condicionante que é o monitoramento dos efluentes. Se eu não estou operando, eu não estou jogando os efluentes, então não vou fazer o cumprimento dessa condicionante. Mas uma das condições para o retorno da atividade, dos relatórios que o empreendedor tem que apresentar ao órgão ambiental para o retorno da atividade, é exatamente o relatório dos cumprimentos das condicionantes. Então, aquelas condicionantes que não forem possíveis cumprir em razão da paralisação da atividade, o empreendedor tem que informar nesse relatório de cumprimento. Quanto ao SEI, pedir protocolo físico, alguma orientação, o protocolo presencial eles não estão recebendo. Então, você pode fazer o protocolo via SEI, ou você pode fazer o protocolo via correio com a AER. Pode encaminhar também por correio com a AER. Mas como não tem atendimento presencial, o protocolo físico não está ocorrendo. Vamos aguardar mais algumas aqui. A Supran volta a atender em maio. Bom, o atendimento ao público está suspenso até 30 de abril. Então, se não tiver nenhuma alteração de hoje, hoje a gente ainda não viu o diário oficial, então pode ter ocorrido hoje também, de hoje até o dia 30 de abril, ela retorna sim no dia 4 de maio. E os números de contato do plantão também estão no site da SEMAD para quem quiser entrar em contato durante o plantão. Como estão sendo feitas as vistorias para concessão das licenças? Bom, eu mencionei para vocês um decreto, procurar o número de uma norma, procurar o número dela, que foram várias que foram publicadas, que é a 2959, de 16 de abril de 2020. Nela tem todas as orientações e regras dos procedimentos para realização de viagens e serviços, vistoria, fiscalizações e atendimentos locais necessários ao interesse público durante a situação de emergência em saúde pública. Então, eu sugiro que vocês vejam essa resolução conjunta SEMAD, EF, GAN e FEAM 2959, de 16 de abril de 2020, que tem todas as orientações e as regras para as vistorias para concessão das licenças. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, queremos agradecer a participação de todos e dizer que vocês podem nos enviar as perguntas que faremos o possível para responder a todos. As perguntas podem ser enviadas pelo próprio Instagram, né, pelas redes sociais da FIENG, e a live fica disponível para consulta depois, e no site também vocês podem buscar diversas informações naqueles pontos que eu mencionei a vocês. Obrigado mais uma vez e até a próxima.